Continuando então a leitura do livro O Passe como Cura Magnética, da doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Capítulo 12. Diferentes modalidades de cura. O médico Alexis Garrey nasceu em 1873, na cidade de Lyon, na França, mas emigrou para os Estados Unidos em 1903, onde trabalhou na Universidade de Chicago e fez pesquisas no Instituto Rockefeller. Em Nova York, suas investigações sobre técnicas de transfusão de sangue e transplante de veias e órgãos valeram-lhe o Prêmio Nobel de Medicina em 1912. Mas foi por sua obra-prima, O Homem, esse Desconhecido, escrito em 1935, que ficou mundialmente conhecido. Sabia-se que era um homem de ciência que acreditava nos milagres das curas espirituais. Deixou isso detalhado em seus últimos escritos, Viagens a Lourdes, que o seu velho amigo, o célebre aviador que cruzou o Atlântico pela primeira vez, Charles Lindbergh, achou entre os seus guardados e publicou em 1950, 6 anos após a sua morte. Neste livro póstumo, Carrel conta a experiência que teve como médico recém-formado, cético, que acompanhou a jovem Mary Bailey em sua viagem de trem, em 1903, com destino à Fonte Milagrosa de Lourdes. Ela era portadora de peritonite tuberculosa, tinha lesões nos pulmões, nódulos e bolhas de pus espalhados pelo corpo. Os pais dela haviam morrido da mesma doença e o hospital onde Marie se tratava considerava o seu caso como incurável. Na verdade, ela vivia seus últimos dias de vida terrena sem qualquer possibilidade de tratamento e apenas fazendo uso de morfina para aliviar as dores. No dia seguinte à chegada a Lourdes, a Madre Superiora do Hospital Nossa Senhora das Sete Graças, onde a doente estava internada, insistiu para que a levasse até a gruta, mesmo semi-inconsciente. O Dr. Garrey, embora desaprovasse, devido ao seu estado delicado da paciente, cedeu diante da argumentação de que a pobre coitada não tinha mesmo nada a perder. Tendo em vista que Marie estava muito doente para ser mergulhada numa das piscinas, os funcionários de Lourdes apenas respingaram algumas gotas de água sobre o seu abdômen inchado. O Dr. Garrey e outro colega observaram, de perto, tudo o que se passou com a enferma após a terapia com a água, quando a colocaram em uma dependência próxima. Alguns momentos depois, o abdômen da paciente começou a voltar à forma normal. Os batimentos cardíacos estabilizaram-se e Marie começou a falar. Algum tempo depois, começou a andar e em poucos dias, seu corpo estava total e inexplicavelmente curado. A doença e os sintomas tinham desaparecido. Por toda a sua vida, Dr. Garrel daria o testemunho da verdade das curas espirituais. Mas o que conteria aquela água? De que forma ela restaurara um corpo exaurido em fase terminal? De forma praticamente instantânea? Mais adiante discutiremos esse assunto. No Reino Unido, milhares de pessoas dedicadas à cura, que pertencem à Federação Nacional dos Curadores Espirituais, são aceitos em cerca de 1.500 hospitais, podendo entrar livremente para cuidar dos pacientes que desejarem ajuda espiritual. Essa foi uma conquista do médium Harry Edwards, um tributo aos seus esforços como pioneiro no campo da cura, por seu trabalho dedicado aos enfermos por mais de um quarto de século. O próprio Edwards descreveu para o pesquisador norte-americano George Mack como foi que se deu uma das curas por seu intermédio. Em julho de 1974, os pais de Jane Smith, moradores de Curborough Road, número 2, Lichfield, Staffordshire, procuraram em busca da cura espiritual para a filha. Ela sofria de câncer na parte superior da perna esquerda, e a outra perna e as nádegas apresentavam a solidez de madeira.
O clínico e o cirurgião de um hospital de Staffordshire haviam programado amputar-lhe a perna, mas quando o exame revelou que o mal invadira o quadril, a região pélvica, nada mais podendo ser feito, manifestaram-se no sentido de que o único auxílio residia na cura espiritual. O senhor e senhora Smith consultaram o vigário de sua igreja, o qual levou Jane pessoalmente ao nosso santuário. Lembrar-me-ei sempre daquela perna dilatada e endurecida. Num mês começou a amolecer. O restabelecimento prosseguiu. Dificilmente os intervalos mensais, sendo mantido por meio de uma fervorosa cura à distância. Em 6 meses, os sintomas foram superados. As articulações podiam ser flexionadas. Já ela caminhava acompanhando o desenvolvimento de suas companheiras de escola, achando-se apta a tirar carta de motorista. A recuperação de Jane datou do começo da cura espiritual, da qual o vigário participou. Segundo a medicina, Jane estava fadada a morrer. Contudo, não morreu. As células cancerosas foram sendo substituídas por tecido sadio. Os tendões foram se alongando, a paralisia cedendo, a coordenação dos movimentos voltando. Isso pode ser visto em As Curas Paranormais, como se processam, parte 1, capítulo 2. Vimos descritas acima 2 maneiras diferentes de curar. Mary foi curada instantaneamente no ambiente da Gruta de Lourdes, com a água aspergida sobre seu ventre. Jane livrou-se em 6 meses das células cancerosas. Essas foram substituídas por tecido sadio, por meio de energias curativas, carreadas por Harry Edwards, o médium curador. Existem milhares de outros casos de cura, documentados ou não por pesquisadores nas mais diversas regiões do planeta, no seio de povos adiantados ou primitivos, que ocorreram de modos distintos. Mas, sem dúvida, foi com Jesus que a humanidade conheceu o modelo perfeito de cura espiritual. Ele não apenas curava o físico, mas estimulava os beneficiários a manterem-se sadios, com conduta moral elevada, baseada na aquisição das virtudes. Curas instantâneas. A cura instantânea é caso raro, excepcional na existência comum. No entanto, foi ocorrência normal na ação terapêutica do Cristo. De que depende o poder curativo do passista? Segundo Kardec, basicamente em 2 coisas. Primeiro, a pureza da substância inoculada. 2. Da energia da vontade. Quanto maior for a vontade, tanto mais abundante emissão fluídica provocará e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Há pessoas dotadas de tal poder que operam curas instantâneas em alguns doentes, por meio apenas da imposição das mãos ou até exclusivamente por ato da vontade, mas são raros. Vejam isso em A Gênese, no seu capítulo 14, nos itens 31 a 34. Recordemos o que vimos no início desse livro. A ação magnética pode dar-se somente pelo magnetismo do passista e ficará adstrita à força e à qualidade do fluido que ele coloca em circulação. A cura vai depender do princípio da adequação das qualidades do fluido à natureza e à causa do mal. Pode dar-se pelo fluido dos espíritos, que atuam diretamente, sem intermédio, sobre o encarnado. É o chamado magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito emissor. Pode verificar-se pelo magnetismo misto, semi-espiritual ou humano-espiritual, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, a que se mesclam ao que lhe é próprio. De acordo com o exposto, tudo indica que a cura de Mary Bailey, relatada por Alex Garrel, foi possível graças aos fluidos do espírito superiores que estavam presentes na água e no ambiente da gruta, impregnando-os de energias de grande pureza. É possível também que os encarnados, mesmo sem o perceberem, tenham contribuído com sua parcela de fluidos benéficos. Pode-se dizer que a cura de Jane Smith deveu-se ao fluido misto, com alta porcentagem no fluido do magnetizador, quer dizer, de Harry Edwards, o médium. No caso das curas realizadas por nosso Mestre Jesus, elas verificaram-se por meio da água, da saliva, do lodo, por imposição de mãos, comando oral e etc.,
mas sempre foram instantâneas, devido à pureza do fluido empregado e ao poder da vontade emissora. Não há, pois, milagres, no sentido comum do termo, a respeito desses fenômenos que serão habituais no futuro, diz Kardec. Uma vez que as curas desse gênero assentam-se sobre um princípio natural e que o poder de operá-las não constitui um privilégio, o que se segue é que elas não se operam fora da natureza e que só são miraculosas na aparência. Vejam em A Gênese, no seu capítulo 14. Assista, pois, à razão de Hipócrates, o pai da medicina científica, quando ensinava que cada indivíduo traz dentro de si uma farmácia, uma propensão inata a curar-se. Meus amigos, muitos médicos espiritualistas dizem que a gente é que se cura, o médico apenas estimula a cura. Por hoje ficamos por aqui, eu aguardo a todos em nosso próximo capítulo. Abraços.